Chegou a hora do Bitelli. Bitelli, o Fabiano falou aqui da regulação, né, que para a questão do direito de propriedade das obras, esse é um caminho importante, então gostaria que você se aprofundasse um pouco nisso, quais são as formas possíveis que você vislumbra e, no mais, que você comentasse todo o resto. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, boa tarde aos colegas aqui da mesa. Renato, um beijo, parabéns por mais uma amostra, seu esforço para nós é um exemplo. E eu queria dizer que, para quem é da área jurídica, a gente começa a ficar até meio assim, com coceira, né? Porque a gente já implica com o próprio título, por exemplo, do painel. Porque direito autoral não tem nada a ver com propriedade, né? Então, a palavra propriedade e direito autoral não se misturam, e a gente acaba usando indevidamente propriedade. Então, existe titularidade de direito autoral. Você é titular de um direito, mas você não é proprietário de direito. Você pode ser proprietário do imóvel, pode ser proprietário de um bem móvel, de um carro, mas não de um direito autoral. Você é titular. Então, essa discussão de propriedade, na verdade, é uma discussão de titularidade. Quando você tem uma discussão de titularidade, você tem que pensar o que diz a lei. Porque vários problemas que o Tiago apresentou, que são justos e corretos, são de natureza econômica, negocial, não são de natureza jurídica, né? Então, a gente volta um pouquinho na legislação e vê que a Lei de Direito Autoral, no artigo 16, ela define quem são os autores da obra audiovisual, né? E na definição de quem são os autores da obra audiovisual, está lá o diretor, o argumento, né? Quem fez o desenho, quem fez a trilha sonora. Então, você tem quem são os coautores do direito autoral. Você até disse assim, mas e o direito moral do roteirista? O direito moral do roteirista está sempre preservado na criação do roteiro. Mas o artigo 25 da Lei de Direito Autoral diz que o direito moral sobre a obra audiovisual é defendido pelo diretor. Por quê? Porque a obra audiovisual ela é definida como uma obra coletiva, ou seja, é uma obra formada de várias contribuições, de vários direitos autorais independentes que se fundem para dar criação numa obra complexa distinta. Ela é a soma de várias contribuições. Então, o direito moral sobre a obra audiovisual, a legislação, até obedecendo à Convenção de Berna, os princípios de direito autoral, de inspiração, evidentemente, da lei francesa, como você disse, que é anterior à Convenção de Berna, ela escolhe o diretor da obra como detentor e defensor do direito moral sobre a obra, porque senão você teria um problema. Eu vou ter que escolher entre todos aqueles que contribuíram, eu vou ter que fazer uma assembleia de condomínio para ver como é que resolve. Então, você já elege por lei o direito moral da obra para o diretor. O que não exclui o direito moral de todos aqueles que contribuem. Então, quem fez uma música para um filme continua tendo o direito moral e o direito patrimonial sobre aquela música, inclusive para a utilização autônoma dessa música. A mesma coisa vale para o roteiro. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que a obra audiovisual tem um capítulo específico na Lei de Direito Autoral. E esse capítulo específico fala que o contrato entre os contribuintes para a formação da obra audiovisual e o produtor definirá as condições de remuneração de quem faz a contribuição. Então, não é uma questão da lei ser errada ou da lei ser certa, é uma questão de negociação, né? Ou seja, você pode fazer uma trilha sonora e ceder os direitos patrimoniais, não o moral, porque o moral você nunca cede, porque são inalienáveis, e ceder os direitos patrimoniais por um valor fixo. Você pode dar de graça e só receber revenue share, você pode pegar um pouquinho fixo e um pouquinho percentual, são decisões negociais. A lei não entra nesse detalhe, por quê? Porque o princípio até da Constituição brasileira é da liberdade negocial. Ou seja, você não tem uma intervenção da lei na liberdade de tratativa e negociação. Então, eu não estou discutindo uma questão econômica de quem tem mais poder econômico na negociação, eu estou discutindo o direito abstratamente, né? Então, nesta relação entre fornecedores de direitos para o produtor e o produtor como um fornecido, essa relação é uma relação contratual. E todos aqueles que contribuem para a formação da obra podem ceder os seus direitos, porque o artigo 28 da lei fala que compete ao autor autorizar a utilização, fruição e exploração de direitos econômicos sobre a sua obra. Se você faz um contrato e autoriza, que erradamente se usa o termo buyout, porque, na verdade, buyout é um termo americano, e, na verdade, nós estamos falando de cessão de direitos autorais.
Se você cedeu os direitos autorais, você transferiu os direitos autorais para aquele produtor. Consequentemente, o produtor acaba concentrando a soma dos direitos patrimoniais de autor para poder fazer a exploração econômica da obra. Mais completo ainda, o artigo 81 da lei, baseado na Convenção de Berna, no artigo 14, 2b, bis 2b, né, fala o seguinte, que a autorização para a utilização da sua criação intelectual na produção audiovisual implica automaticamente no direito do produtor de fazer a utilização econômica da obra, salvo disposição em contrário. Então, toda vez que um roteirista, alguém que faz uma trilha, quem faz qualquer coisa para a obra, não tem uma ressalva das utilizações posteriores, como você fala dos resíduos, por exemplo, automaticamente já está transferido para a produção audiovisual. E o sistema é montado assim para que você possa ter a fruição, ou seja, para que uma pessoa possa exercer o direito de licenciamento da obra, senão ficaria impossível o produtor fazer negócios de distribuição, porque, se eu não quero, você não quer, se eu quero mais. Então, existe um sistema que é organizado desse modo. Eu vejo também, na parte de roteiro, uma confusão muito grande entre argumento e roteiro, né? No Brasil, tem muito argumentista que é roteirista e tem muito roteirista que é argumentista, mas são direitos diferentes. Então, muitas vezes, você tem alguém que é autor da obra audiovisual, que faz o argumento, e depois a produtora contrata roteiristas para desenvolver o argumento. E muitas vezes o argumento não existe, porque, na verdade, é um direito sobre um livro, e é uma obra derivada, onde você comprou os direitos. Então, muitas vezes o roteirista, ele faz uma obra derivada de um argumento. O produtor pega a seção de direitos do argumento, pega a seção de direitos do roteiro. Com relação aos créditos, a lei autoral já fala disso, né? O artigo 82 define que toda cópia da obra audiovisual deverá colocar o crédito de quem são os coautores da obra audiovisual. Isso já está na lei, né? O que muitas vezes acontece é que e você coloca, às vezes, num contrato, dependendo daquela mídia que a obra vai ser explorada, aquele titular do direito de crédito autoriza o distribuidor a retirar o crédito. Por exemplo, isso acontecia muito em televisão. Se você colocasse todos os créditos, você perdia o break da televisão, você não vendia publicidade. Então, você renunciava, porque é um direito moral, aquele direito dependendo da mídia que fosse realizada. Então, eu não vejo hoje uma batalha jurídica, né? Eu vejo uma batalha econômica. É diferente. Porque na questão jurídica, pouco importa se o modelo é de copyrights e se o modelo de copyrights americano, porque no direito de copyrights americano não existe direito moral na obra audiovisual. No copyright inglês existe, porque já aderiram à Convenção de Berna, e outros países, Austrália, Nova Zelândia. O norte-americano, na parte de direito moral de autor, de audiovisual, ele não aceitou. Ele aceitou nas obras audiovisuais, pintura, escultura, mas não na obra audiovisual. É lógico, de propósito, para você manter isso. E outra coisa que existe de diferença é que o modelo americano de copyright existe o modelo de work made for hire, que é o trabalho sob encomenda, né? O trabalho sob encomenda, automaticamente os direitos pertencem ao encomendante. No Brasil, o work made for hire não existe, porque é direito de autor. Como é que se resolve isso? No trabalho sobre encomenda, que é, por exemplo, quando a Gulani é encomendada por uma plataforma ou por um canal para fazer um conteúdo, ele não é o produtor, ele é o prestador de serviço de produção, porque a lei de direito autoral, na própria definição, fala: considera-se autor a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e assume o risco da produção. Então, o produtor, ele tem uma atividade de iniciativa e risco. Risco é responsável econômico. O fato da Gulani ser uma produtora, quando ela não está assumindo o risco e nem tomou iniciativa, ela não é o produtor, juridicamente falando. Então, juridicamente falando, o produtor é a empresa que encomendou a obra para ele, é o encomendante. E, nesse sentido, quando você está em copyrights, você não precisa fazer um contrato de cessão, porque automaticamente o encomendante é o titular da obra. Quando você está no Brasil, que é direito de autor, o titular encomendante, o produtor original da obra, a plataforma ou o canal, ele precisa dessas cessões de direitos. Por quê? Porque não há aquela presunção de work made for hire, ou seja, eu preciso da cadeia de chain of titles, que é a cadeia de direitos. Então, essa cadeia de direitos vem as sucessões de cessões de direitos. Então, a questão é, você ter um bom agente, um bom advogado para negociar os seus direitos, com quem você está fazendo o contrato, e se é a produtora ou se é
o encomendante. Na questão do encomendante, você pega o Magulani, ele tem muito pouco leverage de negociação, porque ele está encomendado pelo produtor, ele não é o produtor, né? Então, quando alguém tem uma participação, no caso da produção independente, pode ser o roteirista, pode ser o diretor, pode ser um talento, sobre a RLP, que é a Receita Líquida da Obra, ele não tem propriedade. Quando ele tem esse percentual, na verdade, ele tem direitos de pagamento de cessão dele que são feitos em escala móvel, ou seja, ele tem uma parte fixa e uma escala móvel, mas propriedade continua não tendo, porque já cedeu os direitos, porque se não cedeu os direitos, não tem como a obra ser explorada. E para finalizar, eu queria falar da gestão coletiva, né? Eu faço parte do Comitê de Aperfeiçoamento da Gestão Coletiva do Ministério do Turismo, na Secretaria Especial de Cultura. A GEDAR, as outras sociedades de roteirista, diretor, etc., que se habilitaram para fazer a gestão coletiva, elas foram habilitadas formalmente, mas tem uma questão de direito material, né? Você contou a história da Chiquinha Gonzaga e tal. A Chiquinha Gonzaga era música e teatro. A Lei de Direito Autoral, no artigo 68, ela só prevê direitos de execução pública, que são aqueles direitos quando o cinema passa o filme, ou a plataforma, etc., igual do ECAD, para música e representação teatral. Ela ainda não prevê para os demais coautores da obra. E por que ela não prevê? Porque tecnicamente não precisa. E por que não precisa? Porque o seu contrato com o produtor já deveria definir isso. Para você criar um direito de sequencial, ou seja, de receber direitos adicionais nos outros territórios ou nas mídias, você precisaria ter uma lei no Brasil dizendo isso, que ainda não tem, e o Brasil precisaria comunicar à OMP, a Organização Mundial para a Propriedade Intelectual, dizendo que ela criou esse direito de comunicação pública. Então, o grande debate que existe na gestão coletiva, e eu, infelizmente, não estou do lado da GEDAR, estou do outro lado, porque no lado contra a nossa habilitação. Não, contra não. Sou contra a sua habilitação porque ainda não tenho direito. O dia que tiver, está tudo certo. Mas na parte dos produtores ou de quem exibe, é o seguinte, você já cedeu esse direito, você não pode vir buscar esse direito de novo, né? Agora, mas o pessoal da música tem esse direito porque está na lei, porque você não tem como fazer, por analogia, né? E a própria lei, no direito autoral, no artigo 4º, fala que não se interpreta direitos autorais por analogia. Então, eu não posso fazer uma analogia para o direito do roteirista, do artista ou do diretor, se eu não tenho a previsão legal. Eu acho justa a discussão, né? Que é a diferença, por exemplo, que você falou dos residuals no direito americano do WDA. Lá, você tem uma convenção coletiva aonde estabelece residuals justamente porque você tem uma discussão lá diferente de direitos autorais. É uma discussão, vamos dizer, quase que trabalhista nesse sentido. E aí, aqui no Brasil, a gente não tem isso porque é uma legislação diferente. Então, para o mundo do direito, essa batalha, ela não é jurídica, entendeu? E a gente fica, assim, às vezes, numa situação difícil, porque você vê a justeza do que as pessoas estão falando no aspecto econômico, mas ela não se reflete no aspecto jurídico, né? E aí você fala assim, mas os contratos são leoninos ou são draconianos. Assim, bom, pode até ser, dependendo da situação. Pode ser que, num determinado momento, você ache um ótimo negócio, e pode ser que, em determinado outro momento da sua vida, você não ache um bom negócio. A minha preocupação como profissional da área é o seguinte, é que o importante é que a gente consiga ter todos os modelos de negócio, que é aquilo que o Fabiano falou. Tem horas que você trabalha como um simples prestador de serviço, tem horas que você trabalha como um coautor da obra, tem horas que você é argumentista, tem horas que você está numa coprodução brasileira, independente e não independente. Como a gente também tem que sair fora de um único modelo de financiamento. Ou seja, não pode ser só financiamento de prestação de serviço, não pode ser só financiamento de lei de incentivo, né? E para piorar na questão de lei de incentivo, como está tudo descalibrado, os valores não foram nem atualizados, você tem diferentes regras para as leis de incentivo. Fundo setorial, artigo 1º, artigo 3º, etc. Quando você tem diferentes regras e você tem um limite, por exemplo, do artigo 3º só de 3 milhões, o produtor, como a Golani, é obrigado a fazer uma cesta de leis de incentivo para conseguir cobrir o orçamento. O que acontece? Ele entra para diferentes limitações e regras. Quando o certo era eu poder ter dinheiro, por exemplo, para fazer só com o artigo 3º, só com o artigo 1º, só com o artigo 39, ou terceiro com terceiro A, que são coisas que se conversam entre si. Mas quando você põe um fundo setorial junto com o artigo 39, dá curto-circuito, né? Então, a gente tem questões de lei de incentivo que podiam ser muito melhoradas
para que a produção independente pudesse se desenvolver sem ter que trabalhar com uma cesta muito variada e poder remunerar os contribuintes da forma tradicional. Agora, no trabalho sob encomenda, eu acho muito difícil, porque a própria produtora não consegue fazer diferente. A produtora também não recebe residuais. A produtora recebe a comissão dela de produção e dali para frente não recebe mais nada. Aí a produção, a opção do Magulani da vida é aquela opção que você tem de escolher a comida quando você está voando na classe econômica. As opções que você tem é comer ou não comer, certo? Então, é esse o problema que você acaba vivendo. A sua decisão é, eu prefiro comer, mas eu não gosto de galinha. Eu falei, o que temos hoje é galinha, né? Aí você pode tentar se organizar com os demais passageiros e tal, e falar, não, a gente quer ter mais opções no menu. Não, mas aí você vai ter que mudar todos os voos do mundo, não é só aquele voo. No mundo inteiro se recolhe. É. A França paga direitos autorais para esse CD. Mas porque a lei... Eu estou concordando com você, mas a lei permite. A lei parecida. A gente, inclusive, tem um projeto de reformulação da lei. Exato. Estamos tentando mexer nele para melhorar. Só para concordar com você, tá? Tanto... você está certo que tem um projeto de lei que, enquanto a Play não foi aprovada, não dá para cobrar. Então, quando a gente fez as oposições, era muito nesse sentido. Falou assim, olha, é válido, bacana, mas só que não é agora, porque você não tem lei para isso. Era só esse o complemento. Mas está certo. Se todo mundo, na classe turística, na classe, sei lá como é que chama, econômica, for obrigado a ter 2 opções de comida, tudo bem, o que eu mais vejo é que cada vez mais não tem nem opção de comida, né? Então fica difícil. Assim, claro que eu não vou entrar em minúcias jurídicas, porque eu não sou jurista, eu tento escrever boas histórias e muitas vezes acabo me metendo a falar mais do que isso. A gente tem um parecer que deve ser publicado em algum momento, em que tudo de um jurista, em que isso que você disse não é o que o parecer diz. O parecer diz que a lei já nos garante todos esses direitos que eu disse aqui, mas evidentemente que eu não vou trazer o parecer, ele ainda nem é público. E acho que, assim, o que eu entendo do mundo jurídico é que ele sempre tenta expressar aquilo que a sociedade almeja como que seja justo e correto, e não como se ele fosse algo escrito em pedra que a gente não pode mudar. Na medida em que se evoluem as formas de exibição das obras, a gente tem que fazer uma força para que isso seja, que a lei acompanhe aquilo que a gente entende como justo. O que eu percebo entre os meus colegas roteiristas é que a forma de contratação, ela pode até ser juridicamente legal, mas ela não tem sido correta e justa com os roteiristas. Por que isso? Porque são contratos de adesão, não são contratos em que é possível a negociação. E a partir do momento que é um contrato de adesão, a gente não tem uma coisa tão parecida quanto o que é justo, por mais que isso possa estar no espírito da lei, como você disse. Então, o que eu acredito, o que eu tento fazer, é justamente fazer com que a nossa classe se organize para que as demandas sejam atendidas e para que a lei reflita o espírito da época, e não para que a gente seja servo de uma lei que não mais diz respeito à realidade tal qual ela acontece hoje. O que acontece hoje é que, de certa forma, é evidente que é bom que existam os streamings, mas por que não melhorar a nossa cadeia de direitos? Por que um roteirista, por exemplo, tem que assinar uma cláusula em que ele diz que ele fica com uma exclusividade enquanto ele está fazendo aquilo, porém não remunerada, trabalhando para um gigante que tem uma... a gente entende que é uma questão econômica, mas todas as vezes em que essa questão econômica você vai como uma pessoa física debater com a Gulani, que por sua vez está sob a pressão de um outro cara que é um conglomerado gigante, evidentemente que você não vai conseguir colocar as suas demandas de uma forma equilibrada. Outra cláusula que eu sei que há em contratos, como, por exemplo, quando há alguma divergência de contrato, muitas vezes não se pode nem acessar a justiça brasileira, porque ela é colocada em termos de disputa numa câmara de arbitragem. E isso já também é um problema para o roteirista, porque só para ter uma divergência, por exemplo, já teria que gastar um dinheiro que muitas vezes ele não tem. Eu tenho relatos de amigos que, por exemplo, fizeram um contrato com uma produtora para fazer um projeto, que era um projeto dela, escreveu, tinha essa cláusula de exclusividade,
O contrato se estendeu por muito mais tempo do que o previsto, porque, afinal, se é work made for hire, não tem uma previsão necessariamente de tempo, é pela obra. Essa obra não é aprovada no tempo que você especulava que ela seria, e aquele dinheiro que você imaginou que duraria um certo período de tempo, acabou. E aí você tem, ao mesmo tempo, você tem uma exclusividade lá que não é remunerada. Então, essa minha amiga fez empréstimo no banco para poder trabalhar para uma grande... Sou eu. Não, e nem era você. E nem era você. Então, você pode até me convencer de que isso está na lei. Mas eu não consigo ser convencido de que isso é justo. Isso não está na lei, porque a exclusividade é uma opção sua, tá? Né? Às vezes não é. Não, digo, assim, a lei não trata desse assunto, porque isso não é direito autoral. Não, né? eu não estou querendo confundir direito autoral e nem questão direito... Essa questão de exclusividade, por exemplo, de você assinar uma exclusividade, se o Agulante chegar e falar assim, Bitelli, você vai ser meu advogado, mas precisa ser exclusivo. Eu falo assim, tudo bem, tem um preço. Certo? Então, a exclusividade ela é proporcional ao preço. Mas, na prática, não é isso que acontece. Não, eu sei, digo, mas tudo o mundo capitalista é precificado. Então, assim, se você está assinando uma exclusividade, tem um preço. Né? Então, o problema, de novo, é a questão é contratual, é uma liberdade contratual. Se não precisa mudar a lei para você mudar a sua aceitação de uma cláusula de exclusividade. Ainda que eu acho, por exemplo, a exclusividade, por exemplo, ela pode se justificar pelo tempo da produção, mais X, ou whatever. Né? E tem gente que, em vez de exclusividade, dá preferência. Né? Tem gente que não dá nem exclusividade nem preferência. Então, depende da sua negociação, do seu agente, do seu advogado. Esse assunto ele não é jurídico, e eu queria responder uma coisa que ela me perguntou, e nem regulatório. Por que regulatório? Porque precisa explicar uma outra coisa que as pessoas acabam confundindo em termos de terminologia. Como eu falei aqui, a diferença de propriedade e titularidade, regulação é a intervenção do Estado na atividade econômica, que é diferente de legislação. Então, quando a lei de direito autoral edita uma lei e fala que interpretam-se restritivamente os contratos de direito de autor, ela não está regulando o direito de autor, ela está legislando sobre o direito de autor. Quando você vai regular, é uma Anatel regulando o serviço de telefonia, é o Mancini regulando o serviço de acesso condicionado, que é uma intervenção do Estado numa atividade econômica para resolver assimetrias de mercado. As simetrias de mercado não são o que a gente está falando, porque a relação entre fornecedor de direitos e licenciado, licenciante e licenciado, ela não é uma questão de mercado, é uma questão de direitos individuais. Né? Então, eu entendo absolutamente tudo que você falou, é que para o direito fica muito difícil você falar assim, eu vou resolver isso pela lei. Não, eu não acho que tem que resolver Entendeu? pela lei, eu acho que é uma questão negocial. Eu acho que é negocial. E acho que as associações têm que fazer isso, porque o roteirista sozinho não conseguirá mudar essa realidade. Depende do roteirista. Claro. Né? Então, isso que eu quero dizer. Eu, quando comecei a advogar 40 anos atrás, eu tinha um poder de barganha diferente do que eu tenho hoje. Você, quando começou a trabalhar, também tinha um poder de barganha diferente do que é hoje. Isso é normal. Né? Isso vale na discussão de salário, isso vale uma série de coisas. Então, eu acho que se alguém precisa realmente do seu trabalho, e você fala, olha, com exclusividade eu posso te dar 60 dias, e a pessoa precisa de você, ela vai ter que aceitar. Né? É difícil a gente poder resolver isso para todo mundo. Então, é a mesma coisa, eu sou autor de livro também. Então, quando você vai publicar o seu primeiro livro, que a gente chama de edição príncipe, o seu poder de barganha com o editor é muito menor do que quando você já publicou 14 livros. Né? E o seu contrato de edição, o primeiro contrato de edição, provavelmente você quase se pagou para publicar o livro. Né? Então, isso vale não só para roteiro, isso vale para tudo. Né? Não. Não, eu não quero, por favor, eu queria te ouvir. Não, por favor. Então, vou ler aqui um comentário que chegou de uma pessoa da plateia. Tem vários, mas vou ler esse, que foi o último, furou fila. Super importante essa questão da exclusividade nos contratos leoninos que os roteiristas são obrigados a assinar se quiserem trabalhar neste mercado. Há um desequilíbrio brutal entre as partes e o direito deve existir também para isso, defender o mais fraco. Essa questão das assinaturas tinha sido discutida aqui e muito exposta pela Mari no começo da mesa. Você quer comentar, Fabiano? Só fazer um comentário importante, que eu acho que o Bitelli falou isso rapidamente ali, e acho que essa é uma coisa muito importante. Quando a gente está na produção independente, nós somos os produtores. É o que ele falou, a gente tem o risco, a gente tem a obrigação, então a gente consegue
modelar contratualmente, ou consegue modelar quem participa ou quem não participa da receita, quem tem equity ou quem não tem o equity, essa diferença de quem é proprietário e quem participa de receita. Isso na mão da produção independente, eu acho que ela é 100% negocial, não é um problema mesmo, né? Nós podemos negociar e temos que negociar assim. Agora, quando a gente vai para esse mundo de production service, isso vai ser uma dureza mesmo para a gente, porque não é só para os autores, é para todo mundo, né? Para toda... Eu falei, cada um pela sua razão, mas o produtor principal é um do streaming, é um desse streaming. A gente é um prestador de serviços de produção. Como é a Globo, então é isso que eu falo. E não é novo isso, porque os que a gente fez lá em 2020, em 2002, 2005, 2008, com Globo aqui no Brasil, ou com televisões aqui no Brasil sem lei de incentivo, né, quando eles fazem sem a lei, quando eles fazem com recursos próprios, também é o mesmo modelo. Né, Mas o autor na Globo é 10 mil vezes mais protegido do que na relação com o streaming. Não. É incomparável. É incomparável. Eu estou falando da produção independente. Assim, Não, se tudo bem. eu estou falando pelo roteirista. Não. Mas se eu entrego um projeto lá que eu vendi, e o meu roteirista não é do dia a dia da Globo, do contrato que você tem assinado com a Globo, a minha obra é igual eu faço com a Netflix. O teu roteirista da obra que eu levei lá é igual. Fica 100% para a TV Globo. Se o roteirista não é da folha de pagamento da casa, não é CLT Globo, é outra condição. Mesmo se venda para outros mercados, você não Mesmo recebe se venda nada? para outros mercados. É isso que eu estou falando. Então, Mas isso que eu estava falando, que a gente realmente tem isso. E esses contratos, eu queria chegar aí, que como a gente é prestador de serviço, a gente trabalha para as plataformas, o contrato que vem não é um contrato que o nosso jurídico faça, ou que a gente faz com o Bitelli, é o contrato que eles usam para todos os roteiristas na Espanha, na França, na Inglaterra, na Argentina, na França, etc. E tal. Então, claro que cada país tem a sua coisa, tem mais força ou menos força para negociar, mas é um problemão mesmo isso aí. Nós temos que, assim, a Amazon tem lá um desenho que tem um pedaço, depois que recupera tudo, o estúdio vem, a Amazon Prime vende para o canal, para o Prime Video, e aí depois que recupera, aí você tem uma participação lá no futuro, que pelo desenho ali você vai ver que nunca vai acontecer. Mas pelo menos parece que tem uma ideia ali de que se valorize, pelo menos teoricamente, essa coisa de você ser participante de um eventual sucesso. eu acho super interessante quando você fala essa coisa do risco, da produtora e tal, porque do nosso lado, enquanto criador e roteirista, tem um risco que é, você cria o projeto sozinho, no meu caso, com o Edu, que é minha dupla, você desenvolve, você investe uma grana, você faz um PPT, você faz assim, você fica... No nosso caso, a gente ficou uns 5 anos trabalhando e alterando, sempre para atender o que o mercado está pedindo, tanto do lado da produtora quanto do lado do streaming. E não é, assim, o risco também é nosso. Não, fui criadora do projeto. Mas não teve diferença em termos contratuais. Continuo sem Entendi, receber mas nada. diga que o roteirista é uma atividade, argumentista é outra, seu desenvolvimento de projeto é outro. Naquele momento que você estava desenvolvendo, você era o produtor. Mas eu não consigo uma cartela de Não. produtora executiva Mas, lá na frente. não, calma. Naquele momento que você estava desenvolvendo, o seu papel perante a lei era produtora. Antes de vender para a produtora, entendeu? Não, o papel Então de autora. Ela é autora do Mas, projeto. não, como mas escritora, você tomou a ela é iniciativa. autora. Você pode ser autor e não investir um tostão. Mas quando você começou a produzir a sua autoria, você foi produtor da sua autoria. Aquele investimento que você fez para fazer pitching, etc., isso não é trabalho de roteirista nem de argumentista perante a lei. Isso é trabalho de produtor. Então, Não É de nem criar- todo mundo enxerga da mesma Não, forma que você. juridicamente Nem- falando. mesmo juridicamente falando. Juridicamente falando, você desenvolveu o que o pessoal chama de uma propriedade, você investiu nisso, né? E aí você optou por não produzir a sua propriedade e ceder os direitos do seu desenvolvimento, a Bíblia, o que for, etc., para uma produtora. Então, naquele momento, você vendeu um ativo seu. É sempre um ativo. Sempre quando você entra Não, no nem trabalho, sempre, é porque sempre depois um que você ativo. vendeu esse ativo, você pode voltar e fazer o roteiro, certo? Depois que você vendeu esse ativo, você pode voltar e ser diretor executivo. Então, naquele momento você tinha um ativo, você tinha um desenvolvimento, não era mais uma ideia, porque a ideia não é protegida por direito de autor. Quando você desenvolveu e materializou aquilo, você fez uma Bíblia,
você já fez o argumento, etc., você é coautor da obra audiovisual. É o que a gente sempre faz. Isso. Isso é o que a gente sempre faz. Que não é mais em todos os projetos. Que não é a discussão do direito de roteirista, entendeu? Eu acho que você está misturando duas não, coisas. Não, estou misturando, que não fazem muito sentido. Eu estou separando. Por quê? Porque depois o roteirista volta de novo. Né? É que existe um problema de definição jurídica que é importante. Quando você criou lá atrás, você não foi roteirista, você foi argumentista, você desenvolveu, você estava produzindo uma criação. Quando você acabou o desenvolvimento, tanto isso é verdade que depois, se você vender esse ativo, a produtora pode contratar outro roteirista para escrever o roteiro. Isso não tira a sua autoria. Exato. E não a produção. Logo, você não tira a sua autoria. Vem... Mas a partir do momento que um roteirista colabora, ele passa a ser coautor daquele projeto. Da mesma forma. Lógico. É isso que eu estou dizendo. Só que naquele momento inicial, seu trabalho é muito maior que o de roteirista. É isso que eu quero dizer. Esse é o trabalho do roteirista. Não. Essencialmente, esse é o trabalho do roteirista. Não. De criar, eu entendo diferente. Não necessariamente. Ele não precisa criar obra. O roteirista pode escrever um roteiro de uma obra pré-existente. Mas a partir do momento que ele cria um roteiro, essa obra passa a existir como obra. Mas ele é autor, não roteirista. É sempre autor. O roteirista é sempre todo autor. Todo roteirista é autor, nem todo autor é roteirista. Todo Entendeu? roteirista é autor de uma obra audiovisual. Podemos seguir... essa é parte do debate. Mas não vamos chegar Todo roteirista aqui é autor de uma obra audiovisual. Tivemos a oportunidade de ouvir os dois lados, literalmente, nessa discussão. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho curiosa, que é o seguinte. Eu senti falta dos streamings e dos exibidores. E aí a pessoa pergunta, eles foram convidados? E eu acho interessante responder. Sim, eles são convidados todos os anos. O que acontece? Aí a mesa que vai falar, tá? Vou só dar uma introdução. Quando a gente está falando Quando a gente está falando das plataformas, por que as plataformas não comparecem a esses debates, do meu ponto de vista, de pessoa que convida para o debate? Existe, sim, aí uma questão regulatória. Bitelli. Bom, existe uma... tá bom. A gente até teve uma mesa ontem em que se falava de regulação, de novos modelos de negócios. E, assim, essas empresas têm que passar por vários níveis de autorização. E a gente tem, nesse momento, no Brasil, uma discussão em aberto, que é justamente como as plataformas estão colocadas no mercado brasileiro. Elas não foram reguladas, justamente pela forma como elas transmitem o conteúdo. Então, acho que vale a gente entrar também nessa discussão que... Bom, Fabiano vive isso no seu cotidiano, ele já trouxe aqui a discussão, que é também, a pergunta é, como equilibrar as forças entre o produtor brasileiro e as plataformas. Então, sei que existem, né, várias discussões nesse sentido, mas é uma questão que segue em aberto aqui no Brasil. Então, acho que queria começar ouvindo o Fabiano falando sobre isso, para a gente girar um pouco o assunto também. Não, primeiro que é isso mesmo, né? A gente, quando regulou o mercado de TV a cabo, as operadoras de estrangeiras que trabalhavam no Brasil, que exploravam o mercado brasileiro, quando teve a lei do cabo, lá em 2012, se teve uma grande... Né, todo mundo reclamou um pouquinho. Todo mundo reclamou, não, vou sair desse mercado, mas aí eu resgato aquela coisa do protagonismo de consumo que o Brasil é nesse universo audiovisual. Então, a gente gera muita riqueza aqui para todas as empresas, com crise ou sem crise. Então, gera-se muita riqueza. Então, ninguém acabou saindo. O que aconteceu? Regulou o negócio, começou com um índice lá de, aqui a gente pode falar, né, cota de 3% para conteúdo brasileiro, em 2012. Em 2017, 2018, a TV estrangeira, as operadoras exibiram no Brasil, a obrigação era 3%. Eles exibiram 18%, quase 18% de conteúdo brasileiro independente qualificado. Ou seja, o público brasileiro está
assim, foi ruim ali, foi ruim, foi um pouco doloroso a regulação das TVs a cabo e tal, foi. Teve muita grita? Teve, mas se regulou e foi bem. Hoje, grandes sucessos de audiência nas televisões são produtos brasileiros, são obras brasileiras escritas pelo Tiago, pela Mari, pelos colegas escritores que estão aqui. Então, acho que é o mesmo caminho que a gente tinha que buscar nesse mundo do VOD, do streaming. Realmente são grupos muito grandes, muito poderosos, assim, muito conectados e que tem muita articulação. Então, enquanto o nosso setor independente está ali falando com sindicatos, a gente tentando se organizar, as associações e tal, os caras estão com advogados incríveis, assessorias parlamentares incríveis e tal, trabalhando lá em Brasília, trabalhando no Congresso, trabalhando nos deputados, nos senadores, nos ministros e tal, enquanto aqui a gente está tentando uma reunião com o secretário de Cultura. Entendeu? Então, não é simples mesmo. Assim. Então, por quê? Porque também a gente não tem as nossas associações, tem a MPAA, que é a Associação Americana. Todos os estúdios são sócios, dá como se fosse um sindicato patronal, não sei se pode chamar assim. E aí esses caras são muito importantes, eles têm escritório no mundo inteiro, nas capitais do mundo, e eles trabalham lá, e a Netflix está dentro, os outros estão dentro, defendendo os seus direitos, de uma forma muito defendendo seus interesses, perdão. Defendendo seus interesses. Então, não, tudo bem, legítimo, está tudo certo e tal. Agora, então é muito forte desse outro lado, assim, para evitar a regulação e tal. Quando o Red Hastings veio aqui, o fundador da Netflix, eu perguntei para ele, eu guardei essa pergunta, eu fiquei assim, nem dormia à noite, fazer essa pergunta no dia seguinte para ele de manhã. Na verdade, eu falei, doutor Red, como que é esse negócio da regulação? Como o senhor vê a regulação aqui no Brasil? Ele fala, eu vejo como desnecessária, a gente é uma empresa brasileira. Eu falei, sei, mas o lucro todo você manda para lá, né? O lucro todo manda para lá, não tem sócio aqui. Não, a gente é uma empresa brasileira, a gente valoriza muito o talento brasileiro e tal. Então começa uma conversa que, claro, faz sentido, se alguém menos atento, compra. Né? E pronto, mudou de assunto, próxima pergunta. Então, não vai ser simples essa regulação, a gente construir isso. Não acho que resolve a regulação isso que nós estamos discutindo aqui, que é a participação do autor e tal, na propriedade, no direito de receita da obra e tal, porque, inclusive, se regular, o que vai ter? O que é regular o streaming? Ter algum tipo de taxa ou de cobrança em cima de todo o conteúdo internacional que eles exibem aqui. Ter algum tipo de obrigação ou compromisso de exibição de obras brasileiras no canal, na plataforma. E, de alguma maneira, destinar um pedaço do seu lucro, como é o artigo 3º e tal, do seu lucro, do seu dinheiro a ser mandado, para produzir obras brasileiras. Então, nós vamos ter mais comprador das nossas obras. A França fez, não fez? Fez, a Europa inteira fez, e está indo super bem. Compra, tem a obrigação de comprar conteúdo local. Lembra, 85% conteúdo em língua inglesa, 14%, 15% no mundo conteúdo de línguas locais. Então, é para a gente brigar com a França, com a Itália, com a Espanha, com a Índia, com todo mundo brigando por esses 15% aí, que é o que sobra. Então, vai ter espaço para comprar, para eles comprarem mais, vai ter mais, vão precisar comprar mais obras brasileiras, vão precisar produzir obras brasileiras, que a gente tem aí, a gente é produtor independente e tal, e vão continuar fazendo as suas obras de production service, que nós não vamos ter nada, que provavelmente os autores não terão nada ainda, sabe? Então, o meu ponto de vista é isso, assim, eu não sei se a gente consegue resolver esse modelo de negócio com eles, porque eles pagam tudo, a gente assina, não tem revólver na cabeça, a gente vai. Eu não posso falar para ninguém que eu me arrependi de ter feito nenhuma negociação que eu fiz. Não arrependi. Orgulho de todas. Agora, de novo, eu insisto, o equilíbrio entre diferentes forças. Sabe, assim, o equilíbrio entre diferentes modelos de negócio. E aí eu acho que isso, não só para essa valorização da autoria, tanto ou seja do argumento da ideia original, seja daquele que pegou o livro ou a ideia original e transformou num roteiro. Eu entendo o que o Tiago fala, a gente realmente tem, no dia a dia, a gente vê a importância da autoria em qualquer uma das fases, seja na ideia original, seja no roteiro versão 1, 2, 3, 4, 5. Claro, tem figuras jurídicas diferentes e tudo. Normalmente, até a gente lá valoriza até mais, nessa negociação inicial, o argumentista, que é o autor da coisa original.
Essa aí normalmente tem o crédito do criado por, ou baseado no argumento de, não sei o quê. Né? E aí, muitas vezes, os roteiristas têm 3 ou 4 e fica com aquela 33% dali, 33% daqui, e acaba ficando com 2 nomes só. Porque ficou o roteiro que ficou só aqueles 2. Mas, enfim, então tem que regular, tem que trabalhar para isso. Eu não sei onde assim, a gente já começou, é uma coisa, já teve um processo, historicamente o Bitelli pode falar isso, mas sempre a gente assinou uns contratos escrito, a gente cede os nossos direitos para cinema, televisão, barco, navio, base aérea na Lua, base aérea não sei aonde, etc. e tal, para o universo, infinitamente, infinita não, no prazo de proteção legal e tal. E fala, e falava, né, qualquer outra mídia que viesse a ser criada. Quando o Manuel Rangel, antes de sair da Ancine, tentou pegar essa linha aí, né, e falar, bom, vamos então pelo menos encaminhar a regulação do streaming através de outros meios, desses outros meios aqui, e aplicar mais ou menos a lei do artigo 3º, do 39 e tal. Aquilo não andou, deu água, depois veio o governo Temer e o governo Bolsonaro, ficou muito desfavorável para se falar da regulação. Acho que não houve, de fato, eu não vi, pelo menos, não sei se o Bitelli tem uma visão contrária, mas nenhum apoio ou interesse desse governo, nem no ponto de vista econômico do nosso setor. Eu acho que essa é a grande bobagem, né? Porque gera-se muito dinheiro e pode-se gerar mais dinheiro ainda de contribuição para a sociedade brasileira, de imposto, de ganho e tudo mais. Então, enfim, pró-regulação. Do lado dos roteiristas, eu não estou na diretoria da Abra. Tem sempre uma coisa, que é sempre um problema, quando você vai se meter com essas coisas, né, você fala assim, pô, você está louco, você vai se queimar, tem sempre esse... Né, agora mesmo, uns amigos dizem, está louco, você vai ser presidente da GEDAR, você, pô, pensa na sua carreira. Eu falo, não, mas eu acho que a gente tem que fazer. E uma coisa é isso, outra coisa é que você escreve, tal, tem sempre um pouco esse medo no ar. Mas, assim, eu, pela GEDAR, que a gente acabou confundindo um pouco as coisas, porque a GEDAR é a coisa do direito autoral, e pela Abra, que existe uma coisa que é uma organização mais gremial, eu não estou mais na diretoria da Abra, mas é público isso, houve um pedido de mediação para o Ministério Público do Trabalho, para justamente tentar fazer com que, através do Ministério Público, que é uma entidade mais forte, que os streamings possam ouvir as demandas dos roteiristas. E eu acredito que isso vai ser um ótimo caminho para que exista essa mediação, para quais são as cláusulas que são problemáticas, e são algumas. Vamos sentar aqui na mesa, o que vocês querem? Vamos conversar e tentar, porque o que acontece é isso, assim, quando os roteiristas falam para a produtora que aquilo é um problema de negociação, a produtora também fala, não, é assim que é lá em cima. Então, o roteirista fica meio assim, pô, mas para quem que eu reclamo? Não tem para quem reclamar, é como é uma adesão, ninguém quer me ouvir. Então, fala assim, vamos... Né, a ideia da Abra, vamos pedir para o Ministério Público do Trabalho nos ajudar nessa conversa. Então, isso eu sei que foi encaminhado e está em processo de discussão. E, através da GEDAR, não vai ser fácil, como podemos perceber, o recolhimento do direito autoral. Inclusive, em vários países também os produtores têm as suas sociedades de gestão. Mas existe. Por exemplo, são legislações parecidas, mas, por exemplo, na França, na Espanha, já se paga direito autoral. Então, isso não acabou com o mercado lá. Inclusive, existem estudos que dizem que uma boa parte do que a Espanha está tão bem em termos de desenvolvimento de projetos é por causa da Sociedade de Gestão Coletiva de Direitos lá, que tem uma lá que é muito forte. Deixa eu te dar um pequeno DAMA. detalhe. Até 1998, o artigo 16, que é o antigo 17 da Lei de Direito Autoral, falava que o produtor era coautor da obra, né? Então, mudou na lei de 98. Em alguns países, ficou. Então, essa questão que você tem, que até produtor recebe direito de autoral de consequenciais, ela tem a ver com a legislação daquele país. Então, eu só fico... a gente, como advogado, é muito chato, pelo seguinte, você fica... Entendi tudo, mas é que cada escaninho, ou seja, cada direito no seu... É específico. Então, não, porque na França, porque na Nova Zelândia, não sei o que, você, pô, mas a gente mora aqui, tem que ver o direito que a gente tem aqui. O que não invalida de você ter, tanto na questão de regulação, que seria isso, é uma discussão de Congresso Nacional, né? Essa semana teve o presidente Ancine aqui, eu vim assistir a palestra dele. Existe uma confusão que se faz muito, a gente chega para a Ancine e fica pedindo para ela ter um protagonismo que, tecnicamente, ela não pode ter. Porque a Ancine, na parte de fomento,
O artigo 7º da medida provisória diz o seguinte: ela é uma agência reguladora do fomento na forma da lei. Então, a Ancine é uma agência de regulação não plena. Você tem agências regulatórias plenas, como a Anatel e a Anvisa, e você tem agências regulatórias não plenas, como a Ancine, na parte de fomento. Né? Então, nesse sentido, ela é obrigada a obedecer à lei. Ela tem que obedecer à lei do audiovisual, ela tem que obedecer ao artigo 39, ela tem que obedecer à lei do FUNCINE. Então, a gente fala, mas a Ancine não se posicionou. A Ancine não pode se posicionar. A Ancine é um órgão de execução. Né? Já diferente, quando foi criada a lei do SEAC, que eles chamam aqui lei do cabo, mas é que aqui no Brasil a TV a cabo chama SEAC. Né? Então, quando foi criada a lei do SEAC, foi dada a competência regulatória plena para a Ancine nas atividades de programação e empacotamento. Veja que na atividade de produção, que é a primeira linha, ela não tem capacidade regulatória. E na quarta camada, que é a atividade de distribuição, quem tem capacidade regulatória é a Anatel. Então, às vezes, todo mundo quer resolver tudo. E a minha preocupação é quando você quer resolver pela lei. Eu vou te dar um exemplo para acabar a minha fala aqui. Você fala da lei do... Ele falou da lei da TV a cabo. Criou cota, foi ótimo. Agora é um problema. Porque isso é uma desvantagem competitiva com as plataformas de streaming. Como a mesma coisa aconteceu com a relação do vídeo doméstico, do videocassete e do DVD. A Condecine, que existe hoje sobre VHS e DVD e Blu-ray, impede a produção de box de nicho. Você não pode fazer um DVD ou um Blu-ray, porque uma Condecine para um título custa R$8.000. Né? Se você dividir por box, dá R$8 para cada DVD. Né? Na verdade, DVD nem corrigiram, acho que é 3.500. Dá R$3,50. Você vendia por R$12 na loja americana, ou seja, 25% do custo de uma cópia era para pagar a Condecine. Então, o que mostra que muitas vezes uma regulação, se ela é estática, ela não pode, ela destrói o mercado. No Brasil, o home video acabou antes de que em outros países, porque os titulares de direito de distribuição não renovavam por mais 5 anos a Condecine para não pagar a Condecine de novo. Mas você não pode pegar uma exceção que é ruim para dizer que não regula nada. Eu não regular é importante. Eu estou dizendo que você não pode ter uma regulação estática. Aliás, foi o que o presidente Ancine falou aqui. Quando você estabelece cota, por exemplo, isso aconteceu no home video. O home video tinha uma cota de 25% para filme brasileiro. Você chegou a ver essa cota ser realizada? Não. Por quê? Porque você comprava o título, punha na distribuidora, eu sei, meu pai era distribuidor, e ninguém comprava, a locadora não comprava, a Blockbuster não comprava, você tinha o título e não vendia. Né? Você comprava o selo da Embrafilme, punha na cópia e não vendia. Então, assim, por quê? Porque quando você trata da lógica do cinema, que é uma coisa escassa, e você tem número de dias e número de sessões, você consegue pensar numa cota estática. Quando você pensa em home video, você pensa em VOD, você não consegue numa cota estática. Você tem plataforma que tem 200 títulos, você tem plataforma que tem 20.000 títulos. Você tem plataforma que é local, tem plataforma que é regional, tem plataforma que é mundial. Então, tem que ter uma inteligência para pensar num sistema, para você não criar depois um sistema engessado, porque fazer uma lei é difícil. Mais difícil é desfazer. Eu sempre falo o seguinte, fazer lei, sociedade e casamento é fácil. Desfazer esses três é complicado. Bom, obrigada, Bitelli. Só queria, antes da gente encerrar, fazer uma observação sobre esse possível papel da Ancine na regulação do streaming, porque a Ancine teve um papel bastante relevante na aprovação da Lei 12.485, aí é uma opinião, e, na verdade, mesmo quando se institui um grupo de trabalho para se discutir a lei do SEAC, sem essa discussão também é complicado você falar das plataformas, a Ancine é obrigatoriamente um agente a ser ouvido e sabemos que a regulação é também sempre uma decisão política, tanto que ela pode ser mais ou menos pesada e, geralmente, isso acompanha os princípios dos governos em determinados momentos. É decisão do Congresso Nacional. Ela não é decisão do governo. Sim, mas quem apresenta são os governos. Esse governo, inclusive, chegou a formar um grupo de estudo, falamos sobre isso no Ministério das Comunicações. E a Ancine também. E um grupo que apresentou um relatório bastante completo, inclusive, não diga-se, conclusivo, mas... Tudo tinha 3 opções, mas quem quiser entender sobre o SEAC e regulação de VOD, está tudo lá. Mas
o governo pode liderar um processo, né? Mas só pra, exatamente, teria que liderar o processo, assim, sempre com o lastro da Ancine, mas quem teria que assumir isso é o nosso secretário de Cultura, né? O nosso ministro do Turismo ou o nosso secretário de Cultura. Vai voltar a ser ministro de Cultura? Não, é ali que está. Por isso que às vezes se fala que essa não é a atribuição da Ancine. Tá certo, não é. Deveria, mas ela tem que participar, ela tem que lastrear, ela tem que dar informação, ela tem que dar o parecer e tal. Mas quem deveria trabalhar seria o nosso secretário do Audiovisual, o secretário de Cultura ou o ministro do Turismo. Seriam, em função deles, Cultura sem ministério não é cultura. Né? Isso. E aí retomamos essa conversa na segunda-feira, né? Bom, foi uma mesa intensa, né? Mas é melhor do que parada. Conflito é o princípio da vida do roteirista, né? É isso. Queria só passar a palavra para vocês, uma última palavrinha antes da gente encerrar. Eu agradeço muito você, Ana, agradeço a mostra. Antes de ser roteirista, eu trabalhei na mostra há muitos anos, então é muito legal estar aqui do outro lado. Eu aprendi muito e eu realmente acredito que através de um diálogo melhor, a gente vai conseguir melhores condições para o nosso lado, que é tão inferior perto de uma grande empresa mundial. Não, obrigado mais uma vez. Como vocês viram, a batalha ela é complexa. Os nossos adversários são muito articulados. Então, a nossa forma de poder enfrentar esse grande... não é um inimigo, tem que ser um parceiro, mas muitas vezes acaba atuando como inimigo, é que a gente esteja junto. É a única forma que os roteiristas têm de poder, de alguma forma, fazer com que seus direitos sejam respeitados e que a gente avance nisso. Então, convido todos a procurarem tanto a ABRA, que é a Associação Brasileira de Autores Roteiristas, e a GEDAR, que a gente está atualizando o site, inclusive, e a gente precisa, quanto maior o número de roteiristas lá, mais força a gente tem para poder fazer valer os nossos direitos. Fabiana? Não, é isso, assim, acho que é uma luta enorme que tem pela frente, e vai continuar assim. Acho que nós somos um mercado em amadurecimento, né? A gente já é bastante amadurecido como consumidor de audiovisual e plataforma e tudo isso. E agora temos que amadurecer também como indústria local, com espaço, com valorização do talento local, com estabilidade para as profissões aqui dedicadas a esse universo audiovisual. Uma coisa que a gente tem pensado, aí, vou fechar a cortininha aqui, não é uma bobagem, assim, que a gente tem visto, não é tão bobagem, mas a gente tem visto muito, as associações estão muito presentes. Né? Estão muito presentes e é legal, porque gera uma conversa, gera uma troca muito objetiva e tal. Agora, parece que, de novo, pelos detalhes jurídicos, pela lei, etc. e tal, muitos das nossas demandas deveriam ser encaminhadas formalmente através dos sindicatos e não das associações. Né? Eu não sei direito, é só uma reflexão aqui para a gente pensar. Entendeu? As associações acabam que juridicamente têm uma equivalência com o sindicato. Então, a gente já teve esse debate. Já teve. Não vamos criar um sindicato para resolver esse problema. Eu acho que criar não seria o mesmo caso, mas assim, reforçar os que já existem. Entendeu? A gente começar a ter um pouco mais de colocar ali as questões centralizadas, porque eu vejo isso mesmo. A gente vai começar agora, tem uma conversa com a associação do roteirista, a associação do fotógrafo, a associação do diretor de arte, aí começa a ficar fica muito fragmentado. Então, às vezes, uma solução para um não é a solução do outro. Só como reflexão para o futuro mesmo, sabe? Como que a gente faz a nossa representação ser ainda mais ouvida, mais relevante. Mas, enfim, é isso. Obrigado, gente. Incrível. Pô, espero que o adversário não seja eu, né? Porque eu fico um pouco preocupado quando esse mundo agora, todo mundo, se você não pensa como eu, o direito não me socorre, então você é meu adversário. Eu não sou seu adversário, nem dos roteiristas, muito pelo contrário. Eu dou aula de direito de autor, tenho vários livros sobre isso. E o que eu não consigo é falar alguma coisa diferente do que a lei diz. Então, eu acho que a gente tem que qualificar o debate. Esse que é o ponto, acho que é um pouco do que ele está falando. O direito é uma coisa pavorosa, porque as pessoas acham que o direito é um instrumento de justiça. E o direito não é um instrumento de justiça. A justiça é um conceito utópico, ele é metajurídico.
O direito é um instrumento de pacificação. O que quer dizer de pacificação? O direito diz, e uma sentença judicial diz, o que deve ser. E você fica insatisfeito, com quem perde fica insatisfeito, e quem não recebeu o direito fica insatisfeito, mas ele não sai no tapa com o outro, porque aquilo pacificou, no seguinte sentido, é a última palavra. Então, quando eu estou expondo aqui essas questões técnicas, é mais para qualificar o debate de vocês do que propriamente para se opor. Por quê? Porque tudo que você falou é justo. Então, existe uma diferença entre justiça e direito. A gente tem que aproximar sempre o conceito de justiça por direito. E você disse uma outra coisa que me preocupa também, que é que o direito tem que ser interpretado de acordo com a evolução da sociedade. Não é assim. O direito tem que ser mudado de acordo com a alteração da sociedade. Eu acho que é isso que eu quis dizer. Então, mudado. Não interpretado. Então, exato, mudar. O perigo hoje, nos últimos anos, é que a gente tem interpretado as mesmas leis de forma diferente, né? E aí você começa a ter um mundo casuístico, isso é perigoso. Então, existe um princípio filosófico no direito, que é o direito vem a reboque dos fatos. Primeiro você tem esse conflito na sociedade, aí alguém entende e fala assim, olha, isso aqui está muito conflitante, eu preciso pacificar. Esse alguém faz o quê? Faz uma lei pacificadora, que não é pacificadora no sentido de que vai todo mundo concordar com ela, mas ele faz uma lei dizendo o que deve ser. O lugar que faz a lei é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o lugar final para se fazer a lei. A gente pede para o Executivo, pede para o Ancine, está errado. E é o que ele falou, os sindicatos se organizam e vão nos partidos políticos e levam as demandas para o Congresso Nacional. É no parlamento que dá essa discussão. O perigo é tentar pegar uma lei vigente e querer falar, agora eu preciso disso. Então, torço a interpretação da lei para aplicar ela de uma forma que convém, entendeu? Não sou seu opositor. Eu também brinquei um pouco, a gente tem divergências, mas eu também só acredito que o mercado vai funcionar se todo mundo conseguir sentar na mesa e negociar e conversar. Isso, para mim, é óbvio. Falei inimigo brincando um pouco, porque eu trabalho para todo mundo também. Eu quero que minha obra seja produzida pelo Gulani e seja exibida num grande player, é óbvio isso, né? Bom, gente, mesa encerrada. Tem, inclusive, pessoas na plateia querendo falar. Tem vários food trucks lá fora, ótimos para esse horário. E podemos continuar de verdade, né? Talvez lá fora ou não. Mas a gente encerra com essa mesa o 6º Fórum. Todas as mesas foram gravadas, vão estar disponíveis no YouTube da Mostra. E algumas dessas discussões estiveram presentes nos outros dias. Teve a conversa com o Alex Braga. Hoje de manhã a gente teve uma mesa só sobre legislação, o audiovisual foi discutido também. E esperamos que no ano que vem retomemos essas discussões de um outro lugar. Obrigada a todos pela presença.